Atos 15, Atos 16 até o 18, fala sobre este lugar aqui, né? Em Filipe, onde Paulo chegou aqui nessa cidade com Lucas, Timóteo e Silas. Então eles vieram aqui e foi aqui que começou a escrever o Atos dos Apóstolos. E nesse lugar aconteceu muitas coisas. Uma primeira pessoa que se converteu na Europa, que era uma mulher, né, Lídia, foi neste lugar aqui. Paulo chegou aqui e procurou igrejas e não tinha nenhuma sinagoga, nada aqui na cidade. Então chegou um sábado, ele foi procurar na beira do rio um lugar para ele orar, para ele ficar com Deus. E ali ele encontrou muitas mulheres vendendo tecidos, lenços. E ele, como um evangelista cheio do Espírito Santo, começou a falar de Jesus para aquelas mulheres. E Lídia se converteu juntamente com as suas amigas. E ela depois se tornou uma mulher interessante aqui na história bíblica, porque ela começou o culto na casa dela. Então começou aqui uma igreja, né? Depois nós vamos falar sobre ela, nós vamos estar na cidade de Lídia. Mas também aconteceu coisas tremendas aqui com o apóstolo Paulo, que foi aqui também que ele conheceu aquela mulher, moça endemoniada, né? Que ela falou sobre ele, né? Ai, homem de Deus e tal. E Paulo repreendeu aquele demônio, era um demônio de adivinhação. E o patrão dela ficou muito irritado com isso e colocou ele na prisão, colocou Paulo e Silas na prisão. E eles foram presos. E interessante, né, que também está lá em Atos, quando ele foi preso, aí foi a primeira vez que Paulo encontrou com um romano, foi aqui. Foi o primeiro romano que Paulo encontrou, foi aqui nessa cidade de Filipe. E aí ele teve essa experiência onde ele fala que eu não vou ficar preso quando ele falou que precisava falar, que tinha que ouvir ele, e quando ele falou, eu não posso estar aqui, porque eu também sou um romano, não sou um romano não custou preços para ele, mas sim de sangue. Então a gente sabe que ele tinha uma cidadania romana. E aí eles tiveram que soltar Paulo, né? Eles tiveram que fazer algo, mas só que aí houve um terremoto, né? Isso tudo você vai estar lendo aí, né? Houve um terremoto, foi onde também o carcereiro tentou se matar porque viu que eles iam serem soltos. Aí ele disse não, ele falou de Jesus para o carcereiro e ele e a família dele também se converteu. Então, quantas coisas lindas que aconteceu neste lugar aqui. Sem dizer que a segunda viagem missionária de Paulo foi neste lugar aqui, em Filipe, que era uma cidade importante naquele tempo, que era uma cidade comerciante do rei Filipe, que ele foi rei com 24 anos e ele se tornou um homem importante aqui. E era uma das cidades importantes da Macedônia. E também foi aqui que Paulo teve uma visão de um homem falando, passa a Macedônia e vem me ajudar. E foi este lugar aqui também que ele teve essa visão aberta, né, desse homem falando, pedindo ajuda na Macedônia. Então, muita história linda, poder estar aqui, ver tudo isso aqui. É umas ruínas, né? Mas a gente vê que era uma cidade importante, de muitas posses, né? Muitas pessoas que conhecia os bens. Aqui também aqui era porta para a Ásia, né? Filipe era porta para a Ásia e também para a Europa. Então passava pessoas importantes aqui, tanto que os romanos queriam este lugar. Os romanos construíram aqui para ter força sobre Filipe. E hoje estamos aqui contando essa história para você, para que um dia também você venha estar neste lugar.
E aqui é a prisão, né, de Paulo e Silas, onde esses homens com coragem, né, hoje mostra para nós que através dele, ele levantou aqui um altar de adoração a Deus, foi preso, maltratado, e isso hoje a gente está servindo a Deus no Brasil, na Itália, em tanto lugar do mundo, porque nós temos esse exemplo desses homens que não tiveram medo de viver o verdadeiro evangelho. Mesmo estando na prisão, mesmo sofrendo, eles proclamou o nome de Jesus, que aqui neste lugar foi a segunda, né, viagem de Paulo, aonde realmente Deus operou muito através da vida dele, e eu creio que ele também quer operar através da nossa vida. Nós temos que ter a coragem, a força e a dedicação para o evangelho verdadeiro, que não importa se você vai morrer, se você vai para a prisão, o que acontece, mas temos que pregar o evangelho verdadeiro sem medo, porque homens já morreram por verdadeiro evangelho, e nós vamos continuar fazendo isso, levando o nome de Jesus até que ele volta, porque esses homens naquele tempo já falavam do retorno de Jesus. Eles falavam que deveria levar uma vida santa, uma vida correta, porque Jesus poderia voltar em qualquer momento. Então hoje essa é a mensagem: Jesus está voltando, e que nós unimos para que esse evangelho seja puro, que o evangelho de Jesus não tem medo de morrer, porque a nossa vida nós já demos para ele, nós já se entregamos para ele. Então que em nome de Jesus nós vamos proclamar como Paulo e Silas, que não tiveram medo, Lucas, Timóteo, todos esses homens que Deus levantou naquele tempo neste lugar aqui.